gente abre o programa de hoje com um convidado, já está aqui nos estúdios, quero dar bom dia para ele, é o Eric Pérez Ortunho, ele é diretor executivo do Instituto Sendas. Eric, muito bom dia, seja bem-vindo novamente à Jovem Pan, a gente já falou com você em outras ocasiões aqui, mas você é sempre muito bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade. O Instituto Sendas, o instituto em que o Eric é o diretor executivo, ele se dedica sempre aí a conscientizar a comunidade sobre a realidade dos refugiados. Nessa última semana, nós tivemos o Dia Internacional do Refugiado. Então, essa semana a gente considera a Semana do Refugiado, por isso convidamos o Eric para estar aqui com a gente, porque tem um documentário que foi produzido pelo Instituto Sendas, ganhou o prêmio Aniceto Mate, é Além do Refúgio, o nome desse documentário. E aí, Eric, eu gostaria que você fizesse um apanhado geral, inicialmente, sobre o documentário e por que ele pode ajudar as pessoas. E eu vou emendar a pergunta já para você fazer esse apanhado geral, dizendo o seguinte para você esclarecer para a gente qual a responsabilidade de quem recebe um refugiado. Porque muitas vezes a gente passa pela rua e a gente tem visto venezuelanos ainda pelos sinais aqui, pelos semáforos aqui em Maringá. E aí, qual a responsabilidade de quem recebe? Porque, de alguma maneira, a gente viu instituições recebendo esses refugiados. Uma empresa que trouxe alguns para ser motorista. Depois eles abandonaram esse trabalho, muitos deles a gente já encontrou nos semáforos. Nós temos... Qual a nossa responsabilidade? Resumindo, essa é a pergunta. Qual a responsabilidade de Maringá, da cidade, da comunidade como um todo? Perfeito. Inclusive, para responder essa pergunta, né, começando pelo documentário, o motivo do Instituto Sendas de produzir esse documentário foi porque muitas pessoas maringaenses perguntavam, mas por que essas pessoas estão vindo? O que eles vêm fazer aqui em Maringá? E, gente, como responder essa pergunta? Como eu posso responder por um nigeriano, por um haitiano, por um venezuelano, por um ucraniano, por uma pessoa de qualquer lugar, um sírio, por exemplo? As pessoas vêm por diversos motivos. As pessoas vêm de diversas classes sociais, diversas culturas, e eu não tenho como responder essa pergunta de forma genérica. Quando a gente fala de refugiado, a gente está falando de uma situação jurídica, não da pessoa. Então, para responder essa pergunta, a gente produziu o documentário. O documentário Além do Refúgio busca responder justamente a isso. O que tem além do refúgio? Além da palavra refúgio? Tem pessoas. E tem pessoas que vieram por diversos motivos, em diversos contextos, em diversas situações. Então a gente convida, né, a população de Maringá a assistir o documentário, para refletir, né? Olha, essa é a resposta que eu estava esperando. São mães, são pais, são filhos, são irmãos, pessoas que buscam um refúgio para poder recomeçar. E eles chegam com vontade de reconstruir. Quando a gente vê uma pessoa no sinal, a gente pensa, eu costumo responder assim, para que o assunto, a migração, ela seja uma coisa boa e não apenas seja uma coisa ruim, como nós vimos na Europa, por exemplo, no caso da Alemanha, o Bauman, ele fala muito bem no seu livro, né, Estranhos à Nossa Porta, sobre toda essa situação. E o que aconteceu? Quando a comunidade local, na migração, tem que ter um diálogo entre as pessoas que chegam e as pessoas que já estão aqui, né, os maringaenses, no caso, né. Nós sabemos que Maringá é uma cidade que foi organizada por pessoas migrantes. Foram japoneses, foram italianos e foram alemães que chegaram nesse lugar onde eles não estavam e eles então organizaram a cidade. Então nós temos uns novos migrantes. Só que esses novos migrantes hoje são haitianos, hoje são venezuelanos e de outros países. Então tem que existir um diálogo. As minhas experiências passadas têm que contribuir com as experiências daqueles que estão chegando, para que a gente possa construir. Quando o diálogo acontece, então coisas boas acontecem. Quando o diálogo então não acontece, então a gente vê ataques de xenofobia, então nós vemos essa situação de pessoas que não conseguem superar a sua vulnerabilidade. Nós temos que entender que essas pessoas que estão na rua estão em situação de vulnerabilidade. Então o que nós devemos enxergar é como é que eles vão superar essa situação. E aí, justamente, é o trabalho do Sendas, né, do Instituto Sendas, para buscar a integração dessas pessoas. E um dos objetivos do Sendas é exatamente isso que eu estou fazendo hoje aqui, né? A gente promover essa integração. Professor Jorge. Eu nasci fora, então também fui imigrante. Não fui refugiado, claro, porque é um conceito técnico específico, né? E aí já tivemos várias discussões nesse país. Você foi presidente da Associação de Estrangeiros de Maringá. E Maringá também teve, se eu não estou enganado, um secretário
da migração nesse sentido, e Maringá tem um centro de recolhida ou de acolhida, né, seria o termo melhor, de imigrantes. Quais são os números? A Polícia Federal me parece que tem em torno de 6 mil imigrantes registrados aqui no Brasil, e na notícia de 2021 a Prefeitura coloca 19 mil imigrantes. Quais são os números exatos e quais são os maiores números? São venezuelanos? E um detalhe, eu diria que quando vieram para cá e você fala japoneses, depois alemães, etc., você conta uma história muito europeia da região, quando não é correto. Isso é uma região ocupada por indígenas tupi-guarani que foram expulsos e colocados aí em reservas de forma violenta. Então, um detalhe aí para quem chega a conhecer um pouco desse conteúdo da história violenta do Brasil. É importante, né? Quando a gente fala daqueles que chegaram, já está pressupondo que tem pessoas, já tinha pessoas aqui, né? Então, mas é interessante destacar isso. Nós sabemos isso, a América Latina, né, é semelhante, né, nessa situação. Mas, assim, Maringá tem vários ganhos, né? Vários ganhos, como que nós temos o CORMA, né? Que é o Conselho do Imigrante do Refugiado e da Pátria, né? Que é um conselho do município, onde se reúnem justamente entidades do governo e do terceiro setor para discutir essa situação e criar políticas públicas. Hoje, na verdade, é muito confuso esse número de pessoas aqui em Maringá. Por quê? Porque Maringá não é uma cidade fronteira. Maringá não é um Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu. Maringá é uma cidade que as pessoas, geralmente, eles introduzem a sua documentação naquele lugar e depois eles vêm para Maringá. Então, isso torna um pouco difícil você quantificar esse número. Porque as pessoas, por exemplo, vão procurar a Polícia Federal quando eles precisam renovar um documento. Então, muitas vezes as pessoas já têm bastante tempo aqui ou ela apenas está de passagem. Então, é bem complexo. Inclusive, uma das políticas que o CORMA está promovendo nesse momento é a gente criar um censo, né, do imigrante. É uma situação que está sendo trabalhada. O CORMA está trabalhando junto com a UEM justamente para que a gente possa ter um número. Em 2019, bem no ano da pandemia, o Instituto Sendas promoveu uma pesquisa, né, que foi feita através das unidades básicas de saúde. Então, nós perguntamos para as unidades básicas de saúde qual que era esse número. Esse número estava em torno de 10 mil pessoas estrangeiras, né? Eu falo pessoas estrangeiras porque não apenas tinha pessoas refugiadas e também não tinha migrantes recentes. Tinha pessoas que já eram migrantes há muito mais tempo, portugueses, espanhóis e tudo mais, né? Assim como pessoas da Angola, do Senegal e tal, né? Então, o número hoje é bem confuso, eu confesso, mas é uma coisa que o próprio CORMA está trabalhando para que a gente possa ter números e assim poder criar políticas públicas que sejam eficientes, né? O senhor comentou sobre a Caça do Imigrante. Maringá tem uma Caça de Imigrante, foi um ganho para a cidade, porém é um espaço que ainda precisa crescer, né? É um espaço muito pequeno, realmente para a demanda. Gente, nós estamos falando que a população da Venezuela é 10% da população que já foi embora. De uma população de um país de 30 milhões de pessoas, é muita gente. Então, o Brasil é fronteira com a Venezuela. Quando a gente vê isso, a migração venezuelana não começou esse ano, começou há 5 anos atrás. Então, uma coisa que a gente sempre promoveu foi entender isso. O que nós vamos fazer quando chegar os venezuelanos? E é o que está acontecendo hoje. O próprio Paulo já comentou isso. Já não é a primeira vez que a gente fala disso, né? Nós deveríamos estar prontos para isso. Nós somos fronteira. O Brasil está grudado com a Venezuela. É só ir lá em Roraima para a gente ver, chegando 1.500 pessoas por dia. Então, a gente tem um espaço tão pequeno que acolhe apenas 10 famílias, né? É uma coisa até meio que sem pé nem cabeça, né? Mas a gente precisa estar pronto e justamente a gente entende, né, que as pessoas, ao observarem o documentário, ao entenderem a situação, a complexidade do assunto, né, a gente pode construir coisas boas, né? Kim? Bom dia, Eric. Acho que é bom até informar os ouvintes, né, e telespectadores, onde é que encontra o vídeo documentário Além do Refúgio para quem tem interesse em assistir? Isso, boa pergunta. É só entrar lá no Facebook, né, do Instituto Sendas. Vocês colocam Instituto Sendas no Face ou vocês colocam Além do Refúgio e vai aparecer, é gratuito, é um acesso gratuito. É um documentário bem curto, na verdade, são 21 minutos apenas, mas vale a pena e vocês vão encontrar essa resposta. Por que essas pessoas vieram em Maringá? Obrigado. Ângelo, você tem alguma coisa? Bom dia. Eu só queria saber que Maringá se gaba de gerar empregos, uma vaga toda semana
tem notícias de vagas sobrando, e a gente sabe que o pessoal que veio de fora, muita gente passa dificuldade, obviamente. Quer saber se isso alterou alguma coisa nos últimos tempos, se piorou ou melhorou. Isso, nós temos, Maringá realmente produz, né, muitos empregos, e a gente inclusive está aproveitando a própria estrutura da cidade para que seja uma forma de acolher essas pessoas no mercado de trabalho. Justamente, né, a gente precisa superar algumas barreiras, né, na hora de procurar emprego. Maringá ainda precisa superar uma barreira, que é a questão de confiar naquele que não conhece. Então, Maringá precisa superar isso. Maringá precisa superar que estamos num continente que todos os países que estão ao redor falam em espanhol, então isso não deve ser um impedimento, né? Mas, porém, deve ser uma oportunidade. Olha, empresas em Maringá, a gente vê tantas empresas que produzem para o Brasil inteiro, mas poderiam produzir para os países vizinhos que falam espanhol. Então, a gente entende e nós estamos aproveitando isso para que seja realmente uma oportunidade. Inclusive, eu aproveito, já no próximo mês a gente vai ter, junto com a FIEP, né, um evento onde nós vamos justamente conversar com os empresários da cidadania empresarial sobre as oportunidades de contratar pessoas migrantes. Pamela? Bom dia, Eric. Eric, acho importante a gente destacar para a nossa audiência qual a diferença, o que difere, né, a pessoa que está em uma situação de refugiado e como o próprio professor falou, não, eu sou do Chile e tal, fui imigrante, né? Eu migrei para outro país. Como, por exemplo, muitos brasileiros, né, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos. O que difere uma situação da outra? Isso. Vale destacar, né, que hoje esse conceito está muito influenciado pela parte jurídica, né? E eu destaco isso porque realmente eu tenho alguns problemas de aceitar um pouco esses termos, né? Porque, por exemplo, no Brasil, a legislação que está facilitando a entrada dos venezuelanos para o Brasil é o visto de migrante, o visto temporário, né? Como pessoas de país vizinho. E eu sou contrário a isso porque realmente os venezuelanos estão saindo numa situação de refúgio. São pessoas que estão saindo por causa da fome. É isso que é um refugiado. Pessoas que têm medo a perder sua vida, quer seja por crise ambiental, crise política, perseguição, medo à morte, né? Sim. Então, os venezuelanos estão saindo por isso, mas eles estão chegando como migrantes no Brasil. Então, por isso eu destaco que é um termo jurídico. Quando nós vemos os ucranianos que vieram aqui em Maringá, eles saíram numa situação de refúgio, uma guerra, assim, eles têm medo. Mas é justamente esse que é a diferença. O migrante seria aquela pessoa que voluntariamente deixa o seu país para se fixar no novo lugar, no novo país. O refugiado já não, ele é aquele que é obrigado a deixar seu país e acaba chegando em qualquer país, né? Sim, acho que ficou bem claro, porque realmente é uma diferenciação, né? É uma questão quase que de sobrevivência, né? Já o imigrante já é mirando, talvez, condições melhores, de qualidade de vida, né? E o refugiado já é por uma questão mais de sobrevivência mesmo, ficou bem claro. 7h21. Repita. 7h21. Eric, eu vou te dar o espaço para você fazer a chamada para as pessoas verem o documentário lá no Facebook do Instituto Sendas, por favor. Por favor, nós sabemos que esse documentário é curto, sabemos que o tempo das pessoas é reduzido nesses dias, mas a gente convida mais uma vez você a assistir o documentário, vale a pena, você vai responder a sua pergunta e você vai entender que a migração é uma questão humana, não é uma questão política, não é uma questão apenas social, é uma questão humana, onde as pessoas estão na procura de ser amados, de ser abraçados, de ser acolhidos. 7h22. Repita. 7h22. Eu quero agradecer, Eric. Muito obrigado pela sua presença nessa manhã de sexta-feira aqui na Jovem Pan com a gente. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado.